Quanto mais você facilita a vida do usuário, mais difícil é fazer o trabalho de bastidores. Olá! Agora a gente vai falar sobre desenvolvimento e como é que a gente desenvolve o nosso produto, né? Porque a gente já viu como é que o que é UX, por que é importante a gente se ligar na experiência do cliente, quais são as melhores práticas, os melhores designs, por que a gente tem que conhecer o nosso público, como é que a gente faz para fazer a pesquisa e conhecer o público e o ambiente dele. E agora vamos desenvolver os produtos. Como é que a gente desenvolve os produtos? A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o primeiro ponto muito importante é a arquitetura da informação. Depois, os sistemas, como é que a gente vai ter os sistemas de pesquisa, os sistemas de busca, como é que a gente vai desenhar esses sistemas. Os wireframes, que são os modelos, a gente vai detalhar isso aí melhor, mas são basicamente como é que a gente vai organizar os botões, as informações dentro do nosso aplicativo. E por último, os protótipos. Como é que a gente faz protótipos e como é que a gente testa é outro capítulo, mas a gente vai até protótipos nesse módulo, tá ok, gente? Então vamos primeiro falar sobre a arquitetura da informação. De onde é que surgiu esse termo? Bom, em 1976, o Richard Wurman, que é um arquiteto americano, ele publicou vários livros e ele foi a pessoa que cunhou esse termo arquitetura da informação. Porque ele estava muito preocupado, já em 1976, do volume de informações que a gente recebe todo dia e que a gente acaba afogado por elas e não consegue descobrir o que a gente quer saber, apesar da informação estar ali. Porque é muito misturado, é muito bagunçado, é muito desorganizado. Então ele se preocupou em bolar métodos para a gente organizar a informação, para a gente chegar onde a gente quer e conseguir saber o que a gente quer saber. Então, uma das curiosidades sobre ele é que ele criou o TED, né? Que é Technology, Entertainment and Design, que é aquele evento que, em termos de arquitetura da informação, ele diz que é o melhor exemplo possível, porque ele pega as melhores mentes, as cabeças mais pensantes, as experiências científicas mais complexas e traz para ser apresentado em 20 minutos numa apresentação e numa linguagem que qualquer leigo consiga entender. Então, para ele, isso resume a arquitetura da informação. O TED realmente é uma coisa muito interessante, né? Ele é um cara que se preocupa em tornar a informação acessível para as pessoas, por mais complexa que seja essa informação. Que eu penso que é a preocupação de todo mundo que gera conteúdo e que compartilha conteúdo, né? A gente tem que se preocupar como é que esse conteúdo faz para chegar lá na ponta. Bom, a arquitetura da informação ela tem suas raízes em várias áreas do conhecimento. A primeira delas é a biblioteconomia, que foram os primeiros profissionais que se dedicaram a organizar as informações nas bibliotecas. Depois tem semiótica e tem filosofia também. É uma coisa bastante complexa essa questão de arquitetura da informação. Essa foto eu tirei numa livraria em Lisboa, se vocês puderem conhecer, muito linda. Eu acho que traduz bem a questão de tornar a informação acessível para as pessoas voarem, né? Que é a imagem dessa bicicleta. Bom, o que mais? É a arquitetura da informação, em resumo, a ideia é pensar na estrutura e na organização do conteúdo quando a gente vai desenvolver ou um aplicativo ou um website. Então, essa imagem também é muito bacana, né? Porque é uma criança usando um aplicativo num smartphone ou num tablet, não está muito claro. Mas, basicamente, é como é que eu organizo a informação dentro de um aplicativo. Porque, às vezes, a informação está lá, mas eu não consigo chegar. Bem, então, a arquitetura da informação, ela leva em consideração o usuário, que é a pessoa, claro, porque tudo em UX tem que levar em consideração o usuário, porque nosso objetivo é fazer com que a vida dele seja mais fácil, mais feliz, mais prazerosa e que ele consiga fazer as coisas que ele quer fazer. Leva em consideração o conteúdo, porque eu estou falando de informação, então esse conteúdo é a informação que eu vou fazer, a tal da arquitetura. E o contexto também. Quem é esse público? Eu vou ter que ver isso no sol, na sombra, rápido, numa tela grande, numa tela pequena? A pessoa que vai ler usar óculos não usa? Qual é a luminosidade mais adequada? Enfim, contexto também tem uma influência muito grande em como que eu vou apresentar, como que eu vou organizar essa informação. Qual é o nível de instrução dessa pessoa? Que tipo de palavras que eu vou utilizar?
Então, a arquitetura da informação trata de tudo isso. E eu, na hora de pensar na arquitetura da informação para o meu projeto, eu usei essa imagem porque eu acho essa imagem muito legal. Eu parto do abstrato, que é uma coisa que eu não consigo definir muito bem, e vou construindo o edifício até ele chegar numa coisa concreta que eu consiga visualizar. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para um projeto de arquitetura da informação, que é o mais abstrato de todos, é a estratégia. A estratégia, o que que é? Eu olho o cenário, eu olho para mim, quais são as minhas forças e fraquezas, eu olho para o cenário e vejo o que está acontecendo no cenário, as oportunidades e ameaças, e escolho um caminho que eu vou seguir. Esse caminho é a estratégia. Depois eu vou definir o escopo, o que que eu vou fazer, o que que vai ter dentro desse aplicativo ou desse site que eu vou construir. Depois a estrutura, como é que eu vou organizar? Vai ter salas, vai ter corredores, vai ter portas, vai ter janelas. Depois eu faço um esqueleto e a superfície, que é a parte do design gráfico, é a parte que aparece. Então, quanto mais para cima, mais ele aparece. Então, eu parto de uma coisa bem abstrata para ir construindo para chegar na parte física que eu posso olhar. Então vamos falar primeiro da estratégia. Então a estratégia é a parte das necessidades e dos desejos do cliente. Então o que que ele quer, o que que ele precisa, qual é a dor dele que eu vou resolver, o que que eu vou facilitar a vida dele. E também os objetivos do negócio, do meu negócio que estou construindo o aplicativo, porque eles têm que ser compatíveis, né? Depois tem a questão do escopo. O escopo é quais são os requisitos que esse aplicativo, que esse site aí tem que cumprir e quais são as especificações, porque a gente tem algumas condições de contorno. Ele não pode ser maior que isso, não pode custar mais do que aquilo, não pode ter mais que 3 páginas, não pode ser tem que ser carregado facilmente. Então tem um monte de requisitos e especificações que eu vou levar em consideração. Também tem as funções que o aplicativo ou o site tem que cumprir e que qualidades que eu espero dele. Depois aí eu vou montar a estrutura. A estrutura, já vão começar os guindastes, vão começar a construir alguma coisa. Então, a estrutura eu vou definir como é que vai ser organizado o negócio, como é que vai ser a hierarquia, o que é mais importante do que o que, não é tudo com a mesma importância. Quais são os rótulos que eu vou usar. Os rótulos são para identificar os grupos de informação. E como é que o usuário vai interagir com a informação. Por último, não último, penúltimo, né? Eu vou montar um esqueleto disso. E aí o esqueleto é o design da informação. Também o design da interface. Também como é que eu vou navegar e quais são os componentes desse esqueleto. Que a gente vai ter ferramentas para fazer isso, não se preocupe. Por último, que é a parte mais visível, que é a única parte que a gente enxerga. Infelizmente, tem muita gente que pula todas as partes e começa por aqui. E claro que não vai dar certo, né, gente? Porque fica uma coisa sem estrutura, fica uma coisa só flutuando, na primeira hora derruba, porque não tem base. Então, agora é que a gente vai desenhar essa interface. Bom, e aí tem os sistemas de como é que a gente vai conseguir construir e organizar isso tudo, porque a gente viu que a gente precisa construir desde a parte mais abstrata até visualmente eu conseguir enxergar como é que vai ficar, qual vai ser o design desse negócio. E aí eu tenho que me preocupar agora com os sistemas. O que são sistemas? Como é que eu vou construir esses sistemas? Tem sistemas de vários tipos e todos eu tenho que me preocupar, tá? O primeiro sistema é o de organização. Depois eu tenho que me preocupar como é que eu vou rotular as coisas. Pode parecer meio confuso agora, mas a gente vai detalhar cada um deles. Depois como é que eu vou navegar e por último como é que vai ser a pesquisa dentro do site ou dentro do aplicativo para eu chegar na informação que não está muito visível, porque às vezes eu tenho que chegar em alguma coisa que não é muito óbvia. Então como é que eu vou chegar lá nessa informação? Então tem várias maneiras de a gente ter sistemas de organização, que é aquele primeiro sistema, aquele primeiro critério. Então eu posso agrupar as informações e categorizar as informações. E eu usei essa imagem da folha para ficar mais claro. São folhas semelhantes, mas em diferentes períodos. Então eu agrupo e categorizo a informação e eu posso usar vários critérios. Posso usar por temas, por cores, por, sei lá, palavras-chave, enfim. E aqui eu tenho um exemplo de sistema de organização que é o da Amazon.
Então ela fez blocos de informação, porque é muito, imagina, gente, fazer a arquitetura da informação da Amazon, que vende tudo, porque antes era só livro. Mas então ela tem vários serviços, tem o Prime Video, o Fire TV, Kindle, e-books, aplicativos, e depois tem os produtos que ela vende, que são livros, eletroeletrônicos, áudio, TV, cinema em casa, câmera, foto, enfim, várias, ela vende tudo. Então ela divide, ela rotula e divide, organiza as informações por eletrônicos, câmeras e fotos, enfim, vocês estão vendo que tem todo um desenho da maneira como eu chego onde eu quero. Eu tenho uma determinada tarefa para cumprir, vamos supor, eu quero comprar um livro, como é que eu faço para comprar um livro? Eu olhando para essa tela eu tenho que saber, e tem que ser intuitivo, e tem que ser fácil. Então é a maneira como está organizada a informação dentro do site ou dentro do aplicativo. Aqui tem um outro exemplo de sistemas de organização da Amazon, que é... A Amazon é um bom exemplo porque eles têm tanta informação, eles têm um mundo para organizar, eles têm muitos desdobramentos, então eles realmente precisam de uma arquitetura de informação muito clara para que eles não percam clientes e nem negócios, né? Então aqui tem um exemplo de uma tela a respeito da minha conta. Então tem várias informações que eu posso ter a respeito da minha conta. Os pedidos, as opções de pagamento, acesso, segurança, vale presente, endereço. Aí ele tem o tipo de conteúdo que é digital ou dispositivos, configuração de compra, alerta de e-mail, outras contas, formas de pagamento, enfim, eles têm que organizar em blocos. E é um sistema bem complexo de organizar a informação. E agora, só de brincadeira, isso aí é a maneira como eu organizo meus livros na sala. Eu tenho outra estante aqui atrás que vocês estão vendo também, mas... Eu tenho livros em inglês, em alemão, em espanhol, em português, sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar. Até dicionário de hieróglifo eu tenho, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu, no final, estava tão confusa, porque por nome de autor não ia achar, e eu achei que era melhor organizar por cores, porque eu sou uma pessoa extremamente visual e fútil, e gosto de design, e gosto do belo, então... Eu acho um prazer olhar para essa estante, eu não acho nada. Eu preciso confessar que é um péssimo sistema de organização. Ele é bonito, porém inútil. Mas eu, enquanto estou procurando alguma coisa, eu acho muitas outras que eu não estava procurando. Então, se não é um sistema profissional, e não são tantos livros assim, né? Então, dá para a gente se divertir no processo de busca. Mas eu não recomendo como sistema de informação, tá bom? Mas é bonito, ninguém pode negar, vai, gente. Então, vamos ver sistemas de rotulagem. Então, rotulagem é como é que a gente vai dar nome aos bois. Então, terminologia, o estilo, os nomes, os ícones que a gente vai usar. E eu estava falando de hieróglifo, e hieróglifo é um bom exemplo. Como é que a gente rotula? Tem uma parte que são símbolos, tem uma parte que são desenhos, tem uma parte que são coisas parecidas com letras. Então, como é que a gente vai organizar a nossa informação e dar nomes para os blocos, né, de informação? Então, sistemas de rotulagem. Aqui tem o BuzzFeed, que é um site grande, que tem muita informação. Então, como é que eu contato? Então, ele separa em blocos, suporte técnico, problema de direitos de autor, porque ele recebe muita colaboração externa, licenciamento para republicar conteúdos, porque eles também são geradores de conteúdo. Como eu faço para compartilhar, como é que você participa da comunidade, qual é a relação com a imprensa, feedback de vídeos. Então eles conseguiram rotular de uma maneira que eles separaram se vocês conseguem ver, separaram porque as letras são azuis, apesar de ser a mesma fonte tipográfica, sempre lembrando, não tem uma confusão de fontes tipográficas aí não, são no máximo duas, se não uma só, porque eu não sei se essa que está só em caixa alta não é a mesma fonte que eu acho que é. Então eles organizam as palavras que você vai usar no seu menu. É um sistema de rotulagem. Por exemplo, sobre. Muita gente usa outras palavras para falar sobre. Nós, ou about em inglês. A imprensa, você pode usar outra palavra. Ou pode ser fale conosco, ou contact pode ser fale conosco, pode ser entre em contato. Vagas pode ser oportunidades, enfim. Que palavras que você vai usar para rotular os blocos de informação que você está separando. Aqui tem de novo o exemplo da Amazon, porque são as categorias que eles usam, por exemplo, para separar os livros, né? Ciência, mistério e suspense, livros de crianças, livros de história, enfim,
comic graphic novels. Então, vários sistemas de rotulação que eles usam para classificar livros. Também dá para separar por autor, mas os temas que eles resolveram separar são esses. Basicamente, cada um escolhe as palavras que você vai usar para agrupar a informação. Isso é rotulagem. Depois, como é que você vai navegar dentro desses blocos aí de informação? Bom, primeiro tem que ser fácil de você entender como é que o negócio funciona, tem que ser fácil de aprender. Depois, você tem que conseguir dar o feedback se a pessoa está... Onde é que a pessoa está naquele momento? Se ela está perto, se ela está longe, do que se trata, se falta muito para acabar. Por exemplo, no nosso curso, vocês sabem que são seis vídeos, separados em 3 temas principais, 3 blocos. E a gente está no 5º vídeo, que é do último tema. Então, só falta mais um. Então, você está navegando pelo curso, você sabe que está acabando. Por isso que na primeira página da capa, esse aqui é o 5 de 6. Então, você tem uma orientação de como que você está navegando no curso. Então, tem que dar o feedback para a pessoa não ficar perdida. Quanto que falta? Como que vai chegar? Esse tipo de coisa. O sistema de navegação também tem que economizar tempo. Se você conseguir cortar, tem um botão ali que vai direto para comprar livros, ou direto para uma categoria que eu sempre uso. Enfim, o que eu puder fazer para economizar o tempo do usuário, é melhor pensar. Os termos e o design têm que ser muito claros, porque às vezes a gente usa termos que são técnicos e as pessoas que utilizam aquele aplicativo, elas não estão acostumadas com aquele linguajar. Então, às vezes a gente tem que usar metáforas, a gente tem que usar coisas que são mais familiares. A gente não pode perder de vista aquilo que a gente viu antes. E ele existe, o sistema de navegação, para ajudar o usuário. Não é para facilitar a vida do designer, não. É para facilitar a vida do usuário. Quanto mais você facilita a vida do usuário, mais difícil é fazer o trabalho de bastidores. Às vezes as pessoas querem economizar o trabalho dos bastidores e complica a vida do usuário. Por exemplo, quando você vai selecionar um país para preencher um formulário, em vez do primeiro item ser o país que você está, que o software tem como saber, não, ele põe em ordem alfabética. Aí é um saco isso, porque eu gasto um tempo à toa desnecessariamente. Eu lembro que quando eu declarava imposto de renda no Brasil, quando você tinha que colocar o banco, apareciam os números do banco. Eu não sei quais são os códigos do banco. Tem que ser por ordem alfabética do nome do banco, né? Enfim, é coisa que é preguiça de quem programou fazer a vida dele mais fácil. É mais fácil ele colocar o número por ordem de número de banco. E ele não está nem aí que o usuário não tem nenhuma familiaridade com os códigos dos bancos, que isso aí é só quem trabalha com banco que sabe. Enfim, agora a gente vai falar dos modelos de navegação. Tem várias maneiras de a gente navegar por este mar internetico cheio de informações para a gente não se afogar. Que mais? Então, os modelos de navegação podem ser globais, ou seja, um menu principal, e podem ser locais, que são dentro de uma página, que são menus que só aparecem quando eu entro naquela página do aplicativo ou do site. Então, os modelos de navegação são contextuais, que dão sugestões. Por que eu coloquei a foto desses 2 pinguins ainda? Porque um está dando uma sugestão para o outro aqui. Eu não sei, parece que a sugestão é boa porque ele está com uma cara de quem está gostando, né? Os pinguins patagônicos. Então, é contextual essas sugestões. Então ele olha o que eu já comprei antes. Se eu estou procurando livros, ele sugere outros livros. Se eu estou procurando eletrônicos, ele sugere outros eletrônicos, ou outros aparelhos que têm a mesma função ou função parecida, ou concorrentes. Enfim, ele analisa o contexto. Ou podem ser informações suplementares. Se eu estou procurando uma loja, ele pode me dar o mapa da loja. Ele pode me dar o índice, ele pode me dar breadcrumbs, que depois a gente vai ver o que é. Ele pode fazer nuvens de tags para eu conseguir me localizar melhor, mas a gente vai ver cada um desses modelos de navegação. Então, o contextual é, como eu falei, são sugestões. Então, a Amazon é muito boa para fazer isso, porque ela diz, os consumidores que compraram o livro que você está escolhendo agora, eles também compraram esses outros livros. Então, geralmente quem se interessa por esse livro se interessa também por esses outros. E geralmente fecha, tá, gente? Geralmente o algoritmo deles é porque eu compro muito livro na Amazon, então o algoritmo fica muito bem alinhado. Para mim, ele oferece... Eu já comprei vários livros muito bons que foi sugestão do algoritmo deles. Porque eles estudam todo o teu histórico e eles fazem sugestões.
Outra coisa de navegação suplementar é um mapa do site. Porque assim, ai, tô com preguiça de olhar onde que é o botão para saber o que eu quero saber. Eu vou olhar um mapa do site porque aí eu acho. Eu consigo me localizar. Então, o site ele é dividido em essas áreas principais, que é sobre a Apple, esse é o site da Apple, os valores, se eu estiver interessada, as novidades, onde que eu posso comprar, onde que eu vou achar uma loja. Ah, pronto, é aqui, eu quero achar uma loja. Então, sobre a minha conta, sobre treinamentos, educação, sobre negócios, enfim. Então, o mapa está super bem organizado, eu vou achar o que eu quero achar, pelo menos eu sei qual é o caminho principal. Que mais? De navegação suplementar, eu também posso colocar um índice. É tipo aqueles índice remissivo que tem no final dos livros, antigamente tinha. Alguns ainda tem índice remissivo. Que você procura por ordem alfabética. Ah, eu sei que esse livro fala sobre cozinhar carne de porco. Aí eu procuro com C, carne, e acho onde é que, todas as vezes que carne de porco aparece nesse livro. Enfim. Mas também dá para fazer a navegação suplementar por índice. Isso aqui é um exemplo de um site que organiza as informações sobre a linguagem de programação Python. Então, o que você quer saber a respeito de Python é muita informação, uma linguagem de programação colaborativa que tem muitas rotinas, muita informação mesmo. Então, é aqui um mapa, um index para você procurar por palavra-chave para ver o que você está procurando. Então, pode ser por mapa, pode ser por índice também. Você procura por palavra, como se fosse um dicionário. Também pode ser breadcrumbs. O que é breadcrumbs? É migalha de pão. Então, o que é essa migalha de pão? É esse... Se vocês olharem, esse site aqui se chama Viajoteca. Então, no menu principal que vocês estão vendo, tem Home, Planeje sua viagem, África, Américas, Ásia, Europa e Oceania, que são todos os continentes. Então, eles separaram o menu por continentes. Vamos supor que eu quero visitar a Ásia. Então, embaixo, logo na linha de baixo, a gente vê o que a gente chama de breadcrumbs, que são os farelos de pão. Por quê? Porque ele está me mostrando onde que eu tô dentro do site. Tá ali, ó, Home. Geralmente tem essa setinha quando eu uso breadcrumbs, porque ele está me mostrando a hierarquia. Primeiro Homes, depois eu escolhi destinos, depois eu escolhi Ásia, depois eu escolhi Ásia de K até Z e depois escolhi Tailândia. Eu nunca tive na Tailândia, mas ó, isso aqui pode ser uma boa dica. E aí o que acontece? Eu sei que eu tô na Tailândia e eu sei que se eu voltar, eu vou voltar pro Ásia de K até Z. E se eu voltar de novo, eu vou voltar pro Ásia. Se eu voltar de novo, eu vou voltar para destinos. Então eu tenho ali a trilha ou as migalhas do caminho que eu fiz para chegar onde eu tô. Então essa é uma maneira de navegação suplementar que é muito útil para sites que têm níveis hierárquicos complexos como esse aqui. Ele vai até o país e talvez dentro da Tailândia, não sei se é o caso, tenha cidades. Ainda tem mais um menu para mais um nível de navegação. Então esses breadcrumbs são coisas muito úteis se eu tenho um caminho longo para seguir, porque pelo menos eu sei onde é que eu tô e por onde é que eu passei. A outra coisa que se usa também é nuvem. A nuvem é um processo que é feito automaticamente, que ele pega as palavras mais usadas e faz com que elas fiquem maiores. E as menos usadas ficam menores. Então eu faço uma nuvem de palavras e se eu quiser saber alguma coisa sobre menu, eu vou lá e escolho a palavra menu, clico na nuvem e ele vai me mostrar o que tem sobre menu. Mas eu sei que nesse site tem mais informações sobre usuários e designers e design. E sobre aplicações também. Porque são as palavras que aparecem maiores, então são mais artigos que usam essas palavras. Depois tem sistemas de pesquisa, né? Então são filtros, como é que eu uso esses filtros, como é que eu completo a palavra que eu estou pesquisando, como é que eu faço sugestões e facilidade. Então os sistemas de pesquisa dentro do site também são importantes, por exemplo, em casos como a Amazon, ou se o aplicativo for um aplicativo de navegação, de cidade, enfim. Por exemplo, o Google é um exemplo de autocompleção, porque eu começo a palavra e ele completa com as palavras que as pessoas mais usaram nas buscas. A gente pode implementar isso no aplicativo também. Se as pessoas costumam... Porque aí a pessoa não tem que digitar a palavra inteira. Geralmente isso acontece em formulários de endereço. Que eu tenho lá... Eu falo as primeiras 3 letras da cidade, por exemplo... E o software ele tem a lista de todas as cidades, então só pode ser aquelas.
começam com essas letras. E ele vai reduzindo até chegar onde eu quero. Então, isso é a autocompleção. Tem os filtros também, onde eu aqui no lado esquerdo, vocês podem ver. Eu vou ali no, isso aqui é o booking.com, então eu vou selecionar uma hospedagem, mas eu já posso fazer filtros na busca, que é o quanto dinheiro eu tenho, se eles aceitam animais de estimação, se os quartos são à prova de som, enfim. Eu posso fazer filtros, e isso é uma coisa bastante utilizada, quando as opções são muitas. Então, por exemplo, o Airbnb, o Booking.com, ou hostels, que são de hospedagem, ou até compra de passagens, que eu tenho que dizer, eu quero que seja das 2 da manhã até as 3 da manhã, ou eu quero que seja deste aeroporto e não do outro aeroporto. Enfim, eu consigo filtrar a minha busca para que não fique como resposta milhões de coisas que não me interessam. Então, eu consigo filtrar antes. Eu estou procurando numa loja de móveis, cadeiras. Mas eu quero só as cadeiras azuis. Então, se eu tiver um filtro por cor do lado, ele vai me ajudar. Que mais? Representação. Como é que eu vou representar isso? Eu posso usar fluxogramas, posso usar wireframes e posso usar protótipos. Como é que eu vou representar o meu sistema e a minha ideia? Então, vamos ver. Fluxograma é isso que vocês já conhecem. Eu tenho caixinhas, geralmente fluxograma é da parte administrativa da empresa, como é que a empresa é organizada, mas também a gente usa para sites. Por exemplo, a página principal, depois tem o quem somos, tem os serviços, tem a sala de imprensa e tem o contato. Claro que vai depender, e o aplicativo também, tem o menu principal e o que está pendurado debaixo dele. Então, fluxograma não tem como escapar, geralmente é o primeiro passo, tá, gente? O primeiro rabisco é o fluxograma. Só que tem gente que parte daí já vai fazer o negócio. Calma que tem outras partes antes disso. Tem o wireframe, tá, gente? O wireframe depende do foco que você vai dar para o seu aplicativo. Se é elementos chaves, se o foco é o layout, se o foco são as funcionalidades, ou se o foco é a interação. Porque tem várias maneiras diferentes de você desenhar um wireframe. Então, as vantagens da gente desenhar bem um wireframe é que a gente consegue detectar os problemas mais cedo, a gente consegue mapear as funcionalidades e a gente pode evitar ficar revisando infinitamente, porque agora descobriu uma coisa que não tinha visto antes. Então, com o wireframe a gente consegue testar melhor as nossas ideias. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, tá? Mas, primeiro, o wireframe não é sobre cores, sobre imagens e sobre conteúdo, tá, gente? É sobre estrutura, que fique bem claro. Ninguém vai falar em cores ainda, nem em imagens, nem em conteúdo. É sobre estrutura. Então, tem vários tipos. Eu selecionei um aqui de fidelidade baixa, que é um rabisco. Então, o wireframe pode ser um rabisco. Ele mostra da tela tal, vai para a tela tal. E se eu apertar esse botão, ele vai para outra tela. Então, isso aqui é um wireframe, que eu estou apertando o botão e eu vejo para onde que vai, eu vou seguindo caminhos. E quais são as conexões entre as telas. Eu aperto um botão, vai aparecer isso para o meu usuário. Mas se eu apertar aquele botão, vai aparecer isso. E tem todos os desdobramentos possíveis. Tem wireframes de alta fidelidade, porque existe muita ferramenta no mercado para você simular isso. Então, tem uns mais bonitinhos, que você pode fazer as conexões, tem algumas ferramentas que são bem sofisticadas, então você pode, e se você procurar, é só procurar o Wireframe Simulator, ou sei lá, alguma coisa assim, e você consegue ver as várias ferramentas, tem vários aplicativos que tem para desenvolvedores de aplicativos e de sites, que você pode ver, você desenha a relação entre uma tela e outra. Eu aperto esse botão, vai aparecer outra tela e você consegue fazer uma simulação. E tem para uma página também, que você pode fazer um wireframe desse jeito aí, fazendo aqui vai uma figura, aqui vai um texto, nesse cantinho vai um botão, embaixo tem essas áreas. Então essa é uma outra maneira de representar a estrutura do seu aplicativo ou do seu site. Aqui tem outra maneira que a gente vê que tem um grau de detalhamento muito menor, mas que também dá para ter uma ideia da estrutura. Então, tem uma frase do David Keeley, que é um dos caras da IDEO, que diz que se uma imagem vale 1000 palavras, um protótipo vale 1000 reuniões. Então, agora a gente vai falar sobre protótipos. Agora a gente já tem a estrutura, a gente já desenhou os wireframes, a gente já desenhou tudo que tinha que desenhar, agora vamos botar a mão na massa para fazer acontecer. Então, os protótipos, eles são de alta
fidelidade ou são de baixa fidelidade. Então, os de alta fidelidade são mais digitais, interativos, codificados, e os de baixa são aquelas coisas rabiscadas. Por que eu coloquei essa torneira aí como exemplo de protótipo? Porque eu vou pegar um pedaço de papel, uma coisa bem tosca, para a gente exemplificar como é que um protótipo pode ser útil. Então, isso aqui vocês façam de conta que é uma torneira. Então, eu vou prender essa torneira em algum lugar, alguém vai ficar segurando para mim, e eu vou pensar como é que eu vou usar essa torneira. Imaginando que eu tô com a mão suja, eu vou pegar e abrir essa torneira, eu preciso pegar no pegador aqui da torneira para poder abrir a torneira. Eu abri com a mão suja. E aí, lavei a mão, lavei as duas mãos. E aí, fechei a torneira, só que a sujeira estava no cabo da torneira. E aí, quando eu fechei, eu sujei a mão de novo, mesmo que não seja uma sujeira tão aparente assim. Então, só fazendo o protótipo, mesmo que ele seja de uma coisa bem básica, bem tosca, e fazendo mesmo a ação, é que a gente... E o ideal seria, a mão está suja, vamos representar a mão suja, que pode ser, sei lá, com uma tinta. E aí, quando eu pego, eu vejo que a tinta fica. Então, a gente reproduz a ação real, mesmo que seja com uma coisa simples como um pedaço de papel, mas tentar reproduzir o melhor possível. Mão suja, que apareça suja. A torneira é isso aqui, eu vou pegar a torneira com a mão suja. Enfim, eu imagino que deu para entender a ideia. Então, mesmo que a coisa seja bem tosca, a gente tem uma ideia de como o negócio vai funcionar. Então, a gente tem protótipos de alta e baixa fidelidade. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um protótipo, que a pessoa fez um mapa ali, parece um wireframe, mas já tem conteúdo, então já é um protótipo. Também pode ser papelzinho, pode ser com post-it, pode ser com rabiscos, enfim, como eu falei, protótipo pode ser de vários níveis. Isso aqui também é um protótipo. Aqueles wireframes que estão... Quando você coloca o conteúdo, ele já vira um protótipo, porque eu já consigo usar. Não é só o desenho de como seria, já tem conteúdo, eu já consigo testar como é que ele iria funcionar. E esse aqui, ó, um protótipo feito, que dá para fazer até em PowerPoint um protótipo, porque você usa os hiperlinks no PowerPoint, você consegue simular um site. Quando eu clico nesse botão eu vou para essa tela, quando eu clico nesse botão eu vou para outra tela, depois eu volto. Então, mesmo se você quiser um protótipo para testar, você pode usar o PowerPoint para fazer isso, ou alguma outra ferramenta. Tem muito aplicativo de protótipo para a gente usar. Mas o importante é testar, tá, gente? Tem que testar antes de colocar na rua, porque a gente vai descobrir várias coisas que vão acontecer de errado aí que a gente não estava pensando em fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa questão dos protótipos e se convençam de que é preciso fazer protótipos para testar, porque a gente vai descobrir muita coisa que a gente não imaginava, que como as pessoas interpretam o nosso aplicativo é muito diferente da maneira como a gente, que é o pai da criança, vê. Cada um vê de um jeito diferente, tá, gente? Agora a gente vai terminar por aqui e o próximo passo são os testes propriamente ditos e as métricas. Como é que a gente vai avaliar se tudo deu certo ou não. Tá bom, gente? Até a próxima!